Acredito que podemos começar essa palestra. Obrigado para todos se juntar de novo aqui, uma atividade do Belgalux, uma palestra que está bastante na mira de todo mundo, que vai tratar do assunto que está muito quente nesse momento, IOF, e também outros aspectos fiscais e tributários. É um grande prazer também que posso dizer que hoje à noite nós temos nosso amigo Alexis Fontaine. Para eles que não conhecem Alexis é belga. Alexis é um engenheiro formado na FE. Alexis foi empresário, ainda empresário durante mais de 30 anos. E o fato de ser muito frustrado de como fazer negócios no Brasil, Alex entrou com palestras e vídeos para mostrar essa frustração de como fazer negócios no Brasil. É assim que Alexis entrou como deputado federal no governo antigo, o governo anterior, na Câmara de Deputados. Tá? So, nós temos uma pessoa que está muito bem dentro o coração do governo mesmo e sabe muito bem do que se trata dentro na Câmara. Tá? Fala dizer que Alexis foi membro da Comissão de Finanças e Tributações e também Comissão Especial de Reforma Tributária. So, Alexis está muito bem envolvido nesse sentido. Estamos muito felizes de ter ele aqui com a gente para nos explicar um pouco mais o que está acontecendo agora, nesse momento, sobre o assunto do IOF. Eu vou pedir a todos que nós vamos escutar Alexis primeiro, que ele vai falar durante uma pequena meia hora, explicando como uma apresentação o assunto do IOF, e depois nós vamos abrir a câmera para ter perguntas de todos vocês. Tá bom? Me falta mais nada, eu vou abrir agora a palavra para Alexis. Alexis, a palavra é toda sua. Obrigado, Damian. Obrigado, Anne. Aqui os membros da Belgalux. Então, como eu fui convidado pela Anne para falar sobre essa questão do IOF, que foi, na verdade, pegou todo mundo de surpresa, todo o mercado, todos os empresários, né? E um dos reflexos disso que nós vamos falar é a pura insegurança do ambiente de negócio. Como o Damian falou, eu acabei fazendo. Aqui. Eu acabei, como empresário, e comecei mais ou menos na época que o Damian também começou, né, Damian? Aqui no Brasil, a gente passou por todas as dificuldades de empreender no Brasil. Então, por isso eu somo essa qualidade de empresário, deputado e tributarista, porque foi principalmente a minha pauta como deputado federal. Eu fiz uma pequena apresentação em que nós vamos fazer um pouco do histórico do que está acontecendo, depois algumas análises, algumas reflexões, e aí a gente abre para as perguntas. Então, vamos aqui para a apresentação. Um momento. Espera aí. Aqui. Bom, é uma questão só desse IOF. A primeira coisa que eu acho que é importante desse IOF é que ele não é de hoje, é alguma coisa que já existe na nossa economia, mas ele tem, a principal função dele é regular a economia. Ele não é um imposto arrecadatório. Ele não deveria ser imposto arrecadatório, né? Então ele está sobre uma série de operações, seja empréstimo, câmbio, ou mesmo questões de liquidez que acontecem na economia, e a função dele é poder fazer algumas regulações de fluxo de cambial, mas nessa linha não arrecadatório. Tá? Aqui estão alguns pontos, questão que eu acabei de comentar, de regulação de liquidez, arrecadação de receitas, mas receitas é muito menor, controle de inflação, como uma forma de controlar fluxos, e também é uma questão de influência na taxa de juros. Isso, inclusive, é uma discussão a ser feita agora, né? Nós queremos baixar a taxa de juros e o governo aumenta de forma substancial o IOF. Bom, alguns detalhamentos sobre essa questão aqui, aqui vai uma tabela do que era e o que é. Deixa eu só tirar um pouco aqui as... Pronto. Então,
Na questão de operações de câmbio, que eu acho que afetam muito a todos nós, primeiro, aquela questão de compra de moeda estrangeira, seja é, emissões, cartões, tudo mais, vai para turismo, mas também vale para todos nós que vamos fazer remessas no exterior, né? Então, transferências para o exterior de conta própria, quer dizer, eu tenho o dinheiro aqui no Brasil, quero mandar para a Bélgica, era só, eu já não acho que era só, mas era 1,1%, vai para 3,5%. O cartão de crédito, eu entendo que muitos aqui talvez tenham cartão de crédito já numa conta na Bélgica, o que não afetaria isso, mas quem usa essas plataformas, ou o Banco Brasileiro, mesmo o Wise, que estava sendo muito popular, ele agora, para você comprar dólares e botar naquele cartão, você vai pagar uma taxa muito maior, de 3,5%. Aqui, transferência para exterior de conta de terceiros era 0,38 e vai para 3,5% novamente. Entrada de recursos não mudou nada, quer dizer, o governo tem claramente uma intenção de deixar o fluxo entrar, mas atrapalhar o fluxo que quer sair, né? Uma das questões que estão sendo muito reclamadas, essa questão de entrada de recursos para empréstimo de curto prazo, ele era zero e agora vai para 3,5%, e longo prazo ele continua zerado. Então, acima de um ano, você ainda não tem essa tarifa. Transferência para investimentos, isso inclusive teve um aumento, mas aí os bancos gritaram logo em seguida que lançaram essa medida e continua zerado. Quer dizer, o movimento de fundos de investimento continua zerado. Essa remessa de pessoas físicas para investimento, ele estava em 1,1%, foi para 3,5%, mas aí também, por causa da grita dos bancos, voltou para 1,1%. Era para ser 3,5%, mas voltou para 1%. E operações interbancárias aí são remessas de dividendos e tudo mais. Isso os bancos acabam tendo essa situação e não tem aumento aqui. Momento aqui, peraí. É que não está andando. Aqui, pronto. Operações de crédito, né? De financiamento de crédito. Empréstimos corporativos, mas aí na questão das pessoas jurídicas, tem uma fórmula aqui que era 0,38 mais 0,041, no máximo 1,88, agora vai para um máximo 3,95, e aí já parte de uma alíquota bem maior, que é 0,95. O Simples Nacional, que tem os seus privilégios, mas a mesma coisa, quer dizer, equiparou os dois. Aqui é o que está se reclamando demais, que aquele risco sacado, forfait, financiamento de fornecedores, era zero e vai para 3,95. Isso é desconto, vamos dizer, de a receber, né? Risco sacado, e foi para 3,5. Isso está uma grita, isso aqui estão tentando reverter rapidamente. Empréstimos pessoais, como estudantil, essas coisas de finança, PIX, continua zerado. E, por último, é aquela questão do VGBL, que muita gente está investindo em fundos de previdência para poder evitar a tributação e principalmente a questão de inventários, não tem mais esse privilégio e estão falando em 5%, um valor extremamente alto, né? A questão, de novo, que eu falei, o IF é um tributo regulatório, não era para ser arrecadatório, e agora, com tudo que está acontecendo, encarece o envio de lucros e dividendos para o exterior, encarece remessa de patrimônio. Quer dizer, eu posso trazer dinheiro da Bélgica para o Brasil, mas na hora que eu for remeter, eu vou pagar 3,5%. Ou seja, era uma questão de evitar fugas de capital e desconfiança no governo. Encarece as transações com terceiros no exterior, encarece empréstimos externos a curto prazo e desestimula o VGBL, como eu já havia comentado. Bom, algumas questões aqui. Esse aumento de OF, ele vai afetar diretamente a economia, e quase que uma CPMF, né? Porque está mexendo em toda a operação financeira, principalmente aquilo que fomenta a economia, que é o crédito, tá certo? Então, é um verdadeiro freio, é como se fosse aumento da taxa Selic na economia. E num raciocínio muito estúpido, porque no o governo quer que a economia cresça
gostaria que tivesse maior atividade, até para poder aumentar a arrecadação, e com uma tributação dessa, ela tem um começo, talvez, uma tributação, um aumento de arrecadação, mas com a desaceleração da economia, vai ter essa perda a médio e longo prazo rapidamente, né? Então, vai ter diminuição de consumo e aumento indireto de Selic, que já está sendo precificado aqui. Não que vá aumentar a Selic, porque provavelmente, se o consumo cair, a inflação cai, mas cai a arrecadação, né? E algumas considerações aqui sobre essa questão. Ah, ele pode, de novo, ter um efeito significativo da arrecadação fiscal no primeiro momento, mas no segundo momento, a médio e longo prazo, com certeza é pior para a arrecadação e para a economia brasileira, né? Muito dessas questões de receita é uma ficção do governo. O governo, muitas vezes, ele faz projeções de que vai ganhar, mas ele não percebe o que acontece de forma sistêmica na economia, né? Então ele pensa só naquele momento. Isso é bem característico desse governo que não tem capacidade de fazer. E aí o que é correto fazer nesse momento aqui? São várias discussões de curto e de longo prazo. De curto prazo, o governo está querendo outras fontes, como a questão de royalties de petróleos, partilha de petróleo. Ele tem. Um momento aqui, deixa eu só ampliar aqui um pouco a visão. Está tentando conseguir outras fontes de receita, só que o problema das receitas que o governo procura, elas não são correntes, elas são extraordinárias, né? Não é fluxo, é só uma venda de um ativo, vamos dizer assim. E isso gera. Ele pode até conseguir imediatamente o recurso, mas ele não consegue garantir isso no futuro, porque uma vez vendido a partilha ou vendido o aumento do royalties, acabou, você não vai conseguir mais aquele dinheiro, né? Então, o governo, no curto prazo, está tentando conseguir outras fontes, diz que vai tributar bets, esses jogos aí, mas eu não sei se ele consegue arrecadar o jeito que ele gostaria, não é tão simples assim, tem outros efeitos. E quando você pensa em reformas estruturantes, não é dinheiro curto prazo, porque até você implantar, até ter efeitos e tudo mais, aí já perdeu tempo, o governo não tem mais. E o problema é que o governo precisa de dinheiro para ontem, né? Uma das questões que a gente coloca aqui, que poderia ajudar a diminuir despesas, em vez de só procurar receitas, era ir atrás das fraudes que tem no BPC, que é o benefício continuado, previdenciário combinado, ou a própria Previdência. O PERSE, que é aquele projeto de isenção fiscal para o mercado de eventos, né, de artistas e tudo mais, mas lá mexeu naquilo é um problema. Lei Rouanet também é um outro problema, porque não quer perder apoio de artistas, é dinheiro que está sendo gasto e mal gasto, né? Emendas parlamentares acaba arrumando encrenca com tudo que é parlamentar, também problemas, né? Licitações e tudo mais. Quer dizer, tem uma série de outras possibilidades, mas o governo não tem muito apetite para outras possibilidades. Vou andar aqui um pouco, espera aí. Vamos lá. Bom, aí, óbvio, houve crítica, grita geral na questão do IOF, porque primeiro foi aprovado via decreto, ou seja, estava valendo no dia seguinte, e isso é insegurança jurídica, insegurança de ambiente de negócio, insegurança, é desconfiança nesse governo, quer dizer, quem é que confia no governo que faz um negócio desse do dia para a noite, numa sexta-feira, não conversa com ninguém, não conversa nem com o presidente, pelo jeito, né? Porque o presidente disse que não sabia, e simplesmente mostra o amadorismo, a falta de sensibilidade, e aí o próprio Congresso se sente traído, se sente passado para trás, não foi consultado e tal. É óbvio que se fosse consultar também teria um outro problema, porque aí vazava no mercado, haveria fuga de capitais, o dólar dispararia de forma louca, porque quem tem dinheiro para mandar lá para fora já mandava correndo antes que aumentasse. Essas coisas são delicadas para poder explicar, mas mostra como o governo está desconectado, nem conversa com ninguém sobre isso, né? E não tem nenhum conselheiro sobre isso. Então, eles se fecham e acabam tomando essas medidas muito ruins. E o parlamento se sentiu desprestigiado, e é óbvio que o parlamento agora está com um projeto
de decreto legislativo, deu 10 dias para o Haddad dar alguma solução para isso. Senão eles derrubam e aí vira até uma humilhação para o governo. Quer dizer, além do governo não ter recursos, ainda está humilhado. Ou seja, tudo que eles não querem que aconteça, não é? Então, essa apresentação básica que eu fiz aqui, eu vou agora terminar de compartilhar. Se alguém quiser, depois a gente pode voltar nessas apresentações. Mas o cenário que se apresenta é que o governo precisa de dinheiro imediatamente para pagar duas questões: a desoneração da folha de pagamentos, que eles não conseguiram derrubar no Congresso, né? Vamos lembrar que tem 17 setores que têm aquela desoneração e pagam menos contribuição para a Previdência, então tem buracos. De novo, a maior despesa do governo é a Previdência. Aí a Previdência é uma coisa absolutamente desorganizada, né? A gente pode ver o que está acontecendo aqui com o escândalo, mas mesmo não tendo escândalo, a questão dos benefícios é desorganizada, ele não sabe para quem paga, não sabe se a pessoa está viva ou está morta. Essa questão do prova de vida não funciona de forma muito adequada. O governo usa também benefício de previdência e BPC como uma ferramenta eleitoral. Eles literalmente pagam, além do Bolsa Família, eles pagam isso para poder ter apoio popular mesmo, né? Então, o governo não quer mexer nisso e não quer ir atrás de fraudes. E tem muita gente que ganha muito mais do que deveria ganhar. Por exemplo, no Bolsa Família, deveria ser desenquadrado e não é desenquadrado. Ele não corta custas, não quer saber de cortar despesas. O próprio Lula disse que não quer cortar despesas. Então, o IOF foi aquela saída rápida, dinheiro rápido, mas tem as consequências que a gente falou aqui na economia e que as empresas estão indignadas, principalmente quem é sério, que faz planejamento, que tem que remeter lucros para o exterior, afinal de contas você tem uma matriz que fez investimento, tem o retorno do investimento e tudo mais, e agora fica nessa situação de ter que mandar 3,5%. Deixa eu ver se eu tenho mais uma coisa. Tem outras questões que o governo levantou, que ele fica reclamando. Mas tem mais de 800 bilhões de reais de renúncias fiscais em benefícios para as empresas instaladas no Norte, no Nordeste e blá blá blá, aquele monte de coisa que eles ficam falando dessas empresas que acabam se instalando com benefício. E fala que vai cortar tudo isso. Não vai cortar coisa nenhuma. Quando eu era deputado, eu já tinha esse estudo, eu fui dessa comissão que estudou isso. Na verdade, é uma só. São contratos que foram feitos, e esses contratos vão vencer em 2032. Antes de 2032, quem derrubar isso vai ter que responder na justiça e ganha na justiça, porque contrato se cumpre, não se quebra. Então, benefícios fiscais não tem como cortar agora, tá certo? E a questão do ROIs, como eu falei, tem uma receita, mas depois acaba. Partilha a mesma coisa. E a reforma administrativa, esse governo quer fazer, o Congresso até quer, mas os resultados demoram. Não é coisa de imediato, é expectativa. E o governo precisa de caixa, literalmente caixa, é agora. É hot money. Chama lá no cheque especial. O governo está no cheque especial, tá? E que mais? Eles também falam na reforma tributária, que aí sim mexeria no contribuição social sobre lucro líquido, juros sobre capital próprio e qualquer outra ferramenta aqui também. E a distribuição de lucros e dividendos que eles querem começar a tributar novamente. Mas também isso é matéria para demorar, para passar, para aprovar. Nada é rápido, nada é dinheiro fácil. E é por isso que o governo acabou tomando essa medida e provavelmente vai ser derrubada, mas alguma coisa ele vai precisar para poder cumprir esses programas, principalmente o PERSE e a desoneração da folha de pagamento. Então, eu termino por aqui a minha apresentação e, uh, e aí deixo aberto para todos os tipos de perguntas aqui, tá certo? O, o palco está aberto para perguntas. Alguém quer lançar a primeira pergunta? Eu quero sim, se eu puder. Alexis, qual que seria assim o prazo para poder realmente colocar tudo isso em vigor, o efeito assim negativo para as empresas? Você falou já do eventual da contestação
que a gente pode esperar, a possibilidade de ser derrubado? Qual que é o futuro que você está vendo um pouco em termos de timing também? Tá. É assim, tudo já está valendo, né? Então, hoje, se você quiser comprar dólar, você já está pagando 3,5%. Se quiser remeter dólar, você já está pagando 3,5%. Vai fechar câmbio a 3,5%. Então, isso já está valendo. Vai ter uma conversa no domingo, ia ser hoje, mas acabou não sendo hoje. No domingo, entre os presidentes das casas para poder acertar um documento, uma saída para essa necessidade de caixa do governo, né? De novo, eu acho que são pouco criativas, são pouco factíveis, ou talvez eles vão negociar no sentido de manter algumas coisas e derrubar outras. E eu temo que essa questão da remessa de dólares para o exterior, né, o dólar, divisas para o exterior, vai ser um dos que eles vão querer que fique, que não vai ser derrubado, porque no efeito inicial isso segura a cotação do dólar, né? O governo tem uma tendência, Anne, nos próximos meses, até as eleições do ano que vem, a ser extremamente populista, né? E quando ele tem essas políticas populistas, isso assusta a capital. Isso assusta, pessoas começam a remeter dinheiro para fora com medo de perder mais valor, de não sabe se o Brasil vai virar, né, entre aspas, aqui uma Venezuela ou não, e tem esse temor. E o governo fazendo isso acaba desestimulando, porque realmente é um dinheiro que custa muito caro, né? Então, eu acho que essa fica de pé. Eu acho que as outras questões de crédito não ficam de pé porque elas são burras, no sentido de desestimular ou desaquecer, ou tirar o fluxo de dinheiro, que vira uma CPMF mesmo, toda vez que você vai fazer um empréstimo, vai para o custo, e isso aumenta o custo do dinheiro no Brasil, que já é caríssimo, né? Vamos falar a verdade aqui, o dinheiro aqui já é muito caro. Uma opção das empresas é buscar lá fora, mas se buscar para mandar de volta depois, é um problema. Tem um Uhum. 3,5 a mais aí para pagar. Posso fazer um complemento de pergunta, Alexis? Você falou sobre o IOF lá, sobre as remessas do capital. Isso vai valer também para essas contas que as empresas podem deixar em dólares, em euro, então e fazer o câmbio lá fora e que eles não precisam integralizar nos reais? Isso vai ficar de fora? E essa é uma pergunta que eu não tenho certeza da resposta, porque eu entendo que o imposto ele não é pago na remessa propriamente dita, mas sim na operação de compra de moeda estrangeira, porque Uhum, o banco, vamos dizer, que faz o câmbio, ele cobra isso. Pelo menos sempre que me cobraram o IOF é na operação de compra de moeda e não da operação de remessa. uhum, Então, uma pergunta que eu não tenho precisão de responder, mas eu entendo que se você está fazendo uma conta corrente em dólares ou em euro e pagando e recebendo, eu entendo que você consegue evitar esse OF. uhum. Ah, ok, obrigada. Tem que pegar o detalhe, é uma pergunta que eu vou até pesquisar, Anne, porque o imposto é sempre o fato gerador, né? E o fato gerador, nesse caso, é exatamente o quê? A compra de moeda estrangeira ou é a remessa propriamente dita? E outra, Ah, é remessa se eu já estou lá fora, quer dizer, eu remeti mesmo? Aí os advogados entram sempre com recurso, falam, não tem como remeter algo que não tá lá, quer dizer, não está aqui, está lá já, né? Nessa linha. ah, tá bom, obrigada. Boa Eu tarde. queria Gostaria também de fazer uma pergunta, só para eu entender. Será que para a distribuição de dividendos não foi retirado, que não vai precisar pagar esse IOF para a distribuição de dividendos para fora do Brasil? Ou vai ser cobrado também? Então, Patrick, o que eu estou vendo na lei, né, que eu puxei a lei, a remessa de dividendos, a hora que você comprar os euros para enviar lá para fora, você vai pagar os 3,5%. Então, está incluído sim a remessa de dividendos. A quem escreveu que Estevão? Então, ele tem uma informação mais atual?
Desculpa te interromper aí, Alexis, mas na verdade havia uma intenção realmente de tributar os dividendos, mas continua zero. Tanto o dividendo quanto o JCP continua zero, o IOF. Então atualizando aqui a informação. Eu agradeço isso porque dentro das pesquisas que eu fiz eu não tinha essa questão específica e eu entendia que quando você fala, só uma pergunta aqui, Estevão, para ter certeza. Distribuição de dividendos no Brasil, ok. Mas o envio de dividendos lá para fora também está livre de IOF? Continua zerado. Tá. Então é isso. Obrigado. Ok. Eu queria pedir uma outra pergunta, Alexis. Fala. Eu sou empresa brasileira aqui no Brasil e eu tenho um empréstimo com um banco, por exemplo, na Europa. É um empréstimo de longo prazo, por exemplo, 10 Isso. anos. Cada trimestre eu vou fazer uma parcela do capital que vou pagar e mensalmente, evidentemente, eu vou pagar juros. Esses remessas de capital ou dos juros para fora são sendo tributados no IOF também? Não pela regra. Primeiro que o contrato é anterior à regra, né? Então tem uma anterioridade. E depois, deixa eu só abrir uma questão aqui. Espera aí, onde é que está a apresentação? No meu computador. E depois tem uma outra questão. Aqui, espera aí. É que as remessas de longo prazo estão zeradas. Então essas não tem mesmo, Ok. tá? E aí o contrato do que você fez também, né? O contrato de empréstimo. Só que tudo isso, da minha, assim, acho que o governo não tem sistema para isso, sabe? Essas coisas são muitas vezes ter que explicar isso para banco, porque senão eles já vão cobrar. Então tem um trabalhozinho. Talvez você tenha que mandar o contrato para eles analisarem. Essas coisas É não é porque, em só. princípio, é o banco que vai cobrar, se nós temos que É. monitorar o banco que ele faz direitinho mesmo. E Ah, cometer sim, esse... sim, sim. Uhum. É exatamente isso. O banco já faz isso na fonte, né? Então Tá. você precisa, eu acho que vai ter que conversar com o teu banco e explicar a situação e falar como é que fica agora. Mas normalmente você tem o esquema que está registrado no Banco Central, né? Ah, para remessa de capital, de juros, normalmente está a parcela certa. Então, eu acho que não deveria dar tanto trabalho a mais. Ah, talvez seria bom se certificar, mas com os dados no Banco Central, eu acho que não teria tanto problema. Eu concordo e não, viu, Anny? Porque quando eu vendia minha empresa, toda vez que eu recebia uma remessa para poder, né, de pagamento, de escrow account, alguma coisa, eu tinha que mostrar tudo de novo, provar tudo. Era assim, parece que eles jogavam no triturador toda vez a documentação. Então, mas tudo bem, aconteceu, deu certo. Agora, nesse caso, nós estamos falando de muitas empresas, não estamos falando só da Parafix, né? Então, eles vão ter que ter algum esquema. Tem uma pergunta aqui, Alexis. Oi. Foge um pouco, talvez, ao IOF, que, infelizmente, é claro, são algumas regras que tocam bastante coisa, né? Eh, ehm, em termos de atratividade de investimento para o Brasil, a atratividade continua, mas existe também o mundo está bastante revolto, se eu posso chamar assim, e eu não consigo enxergar na administração pública federal algum tipo de lógica, né? E tempestades em cima do dólar, etc., devido justamente a essa insegurança jurídica, porque na verdade é insegurança administrativa já inicialmente, né, que traz insegurança jurídica como você comentou, não se vê nenhum quadro, digamos, de mente brilhante, muito respeitosamente, ou seja, o ministro das Finanças faz o que pode, mas obviamente com nenhuma ferramenta
ferramenta intelectuais em volta dele que possa o auxiliar. Digamos, é um solitário, tenta fazer no bom senso, mas não consegue. E então, por isso que eu estou fugindo um pouco do IOF, né? Um pouco, como é que você enxerga um pouco o restante da gestão pública do governo até 31 de 12 de 2026, ou mais cedo, né? Porque quando começa a desincompatibilização em julho, já acabou, o governo já acabou, né? Já não tem mais nada, etc. Como é que você vê isso, até para os empresários, né? Você que tem acostumado dos corredores de Brasília, como é que você pode nos dar um pouco uma percepção sua nesse cenário? Claro, é um fantasma. Não, Ivo, não, mas acho que todo mundo tem mais ou menos essa visão que eu tenho. Esse é um governo irresponsável fiscalmente, né? Por isso que, mesmo com um arcabouço fiscal, com tudo mais, não conseguiu chegar ao fim do governo dele sem já estar com as contas devendo dinheiro para tudo. E os juros subindo, porque né, tem uma questão de gastos irresponsáveis e o próprio mercado começa a cobrar um prêmio maior por isso, né? E não vai ser diferente até as eleições. Vai ser muito pior, inclusive. Eles vão tentar gastar mais, comprar mais, e vai aumentar mais Bolsa Família, e vai aumentar mais BPC, e vão continuar distribuindo benesses. Isso aqui é a própria política de pão e circo romana, né? Não tenha dúvida sobre isso. E vão jogar a bomba para 2027. Então, eles sabem que se eles, por acaso, ganharem o 27, aí vai ser um desastre. Quem ganhar 27, se for o outro governo de direita, e eu espero que seja Roberto Campos Neto, nosso futuro ministro da Economia, a primeira coisa que ele vai ter que cortar gastos, fazer um tipo Dodge no Brasil, ir atrás de um monte de falcatruas, de desvios, de dinheiro que é mal empregado, projeto, vai acabar com essa farra de artistas ganhando 16, 17 bilhões de reais por ano para ficar financiando shows de Daniela Mercury, de Madonna, sei lá o que que é, tá certo? Acontece de tudo nesse país. Mas eles vão gastar, vão gastar. Então, eu acho que o dólar vai estar muito pressionado até o final das eleições. Eu acho que ele começa a voltar a hora que o quadro político começa a ficar mais claro, né? Porque aí, óbvio, mercado é mercado. Se o mercado entender que um governo de direita vai ser eleito com responsabilidade fiscal, com um ministro como Roberto Campos, aí você vai ver o inverso de tudo, né? Porque como as bolsas brasileiras vão estar muito baratas, então eu acho que o mercado de renda variável ainda vai sofrer mais no Brasil. Nós vamos estar com a moeda super depreciada, aí quem entrar primeiro ganha, né? Como diz aquela expressão, quem chega primeiro na água bebe água limpa, né? Vai ter mais oportunidades de investimento e aí o Brasil vira, né? Aí eu acho que se tiver essa movimentação, óbvio que vai estar com uma herança maldita, que vai ser custar caro, como acontece sempre, mas vai ser feito os ajustes que têm que ser feitos. Porque, no fundo, o Ivo, eu percebi uma coisa no Brasil. O Brasil é interessante, viu? O Brasil é um grande gerador de riqueza. A gente gera muita riqueza, porque com tanta corrupção, com tanto desvio, com tanto tudo, isso aqui ainda funciona. Quer dizer, e olha, eles roubam mesmo, não é pouca coisa, não. Emenda parlamentar chegando em 50 bi. Então, assim, a campanha eleitoral vai chegar em 16 bi, o negócio assim, é tudo bi no Brasil. Né? Os desvios do INSS é coisa de bilhões. Né? O endividamento. Essa é outra coisa, assim, só para fazer mais um cenáriozinho aqui que me preocupa muito. Mas nós vamos chegar em 2026 para 2027 com uma população extremamente endividada, poupança baixíssima e gente endividada por causa de jogo, por causa de bet, por causa de empréstimos compulsórios, ou empréstimos compulsórios não, Consignado. consignado. Vai ter um nível de endividamento nesse país aqui inacreditável. Eu
E isso é ruim, né? Você sabe que isso é muito ruim para a economia, porque chega uma hora que ninguém consegue comprar mais nada e tudo mais. Então, é, esse é um governo que não tem a palavra eficiência, não tem a palavra gastos de qualidade. Não, é gastar, 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 gastar e falar mal de todo mundo que reclama e tudo mais. É isso que eu acho que tem como cenário. Então, para o empresário brasileiro, eh, esperem piorar. Desculpe falar isso aí. Então temos que esperar fevereiro de 2027. Temos que esperar. Não, antes, porque a eleição vai ser definida antes, né? Outubro. Então, no meio do ano que vem, eu acho que a gente já vai ter um cenário. Se a direita tiver um bom candidato, sólido, né? E que transmita confiança e tudo mais, o mercado já vira. Eu acho que já começa a virar. Vamos ver. Obrigado, Alexis. Alexis, Alex, se me permite fazer uma boa. pergunta, Gui? aproveitando que o IP já abriu. Oi, me escutam? Ah, sim, Escutam? sim, escutando Sim, bem. desculpa. Se me permite fazer a pergunta, aproveitando a abertura que o Ive já trouxe, trazendo um pouco mais do tema além do IOF e enveredando também um pouco pela futurologia. O que você vê nos próximos 6 a 12 meses de instrumentos fiscais que o governo pode usar além do IOF para tentar cobrir esse buraco, na sua opinião? Então, eu acho que, assim, questão de impostos, ele não consegue criar nunca nada mais, porque você tem dois princípios no Brasil para criar novos impostos, né? A anualidade e a noventena. Quer dizer, você não pode cobrar nada antes que 90 dias e só pode ser do outro ano. Então, eu acho que esse governo não tem mais moral nenhuma de querer fazer reforma tributária que seja da renda. Acho que vai ter muita dificuldade aumentar a carga tributária, porque ele já passou a outra reforma tributária que conseguiu receber um rótulo da direita, né, como a grande reforma de aumento de tributos. Aí coloca aquela alíquota, vai ser 28,5%, 27,5% do IVA, o maior IVA do mundo, blá, 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 blá. Entre nós aqui, alguém sabe quanto que paga de imposto hoje? Ninguém não Mistério. sabe. Ninguém não sabe. Então assim, não vem falar que 27 ou 28% foi um aumento de carga tributária, porque você não sabe o que paga hoje, né? E a gente que é da indústria, né? Acho que a maior parte do industrial aqui, a gente sabe que a carga tributária da indústria é 41%, 45%, dependendo do teu produto, do teu IPI, se gera crédito ou não, de PIS e COFINS e tudo mais. Então, esse papo de que vai aumentar. Para a indústria não vai aumentar a carga tributária, deve diminuir a carga tributária, tá? Mas aumentou a base e aumentou provavelmente a carga de serviço. Mas esse governo, eu acho que ele vai, assim, parece for por um decreto. E ele não consegue fazer aumento de imposto de renda por decreto. Não tem como. O que ele pode fazer? Tentar dificultar, chama créditos tributários, sabe? Começar a usar mecanismos dentro da Receita Precatórios, essas Federal. coisas. Não, mas precatório está com problema também, porque o Uhum. precatório judicializou e virou um grande negócio. Tem muita banca de advogados muito influentes, tem muito banco que comprou muito precatório, criou fundos de precatório, porque o Supremo está mandando pagar na marra. Isso é outra bomba que vai explodir no próximo governo. Aliás, eu acho que começa a explodir a partir do ano que vem isso aí. São mais de 100 bi de precatórios, negócio um problemaço isso. E estão judicializados e não tem mais como não pagar, sabe? Senão o STF vai lá e pega na marra. Eu não consigo enxergar mais criatividade que não sejam maldades mesmo, sabe? Que sejam ilegalidades, que sejam. é, ou vai querer aumentar ainda mais a mão grande da Receita Federal e pedir para negociar. Uma coisa que eles estão fazendo já é ir para cima das estatais e pedir para fazer distribuição de dividendos para poder aumentar o caixa. Só que isso é problemático, né? Porque o Correio está dando só prejuízo, então não consegue distribuir mais nada. Então estão pegando dinheiro do BNDES, talvez queiram distribuição de
dividendos excepcionais da Petrobras e outras empresas assim, vão destruindo o patrimônio para poder encher o caixa. Isso podem fazer, isso é possível fazer, mas vai saber o que passa na cabeça dessa turma aí, viu? Criatividade não vai faltar, né? Muito obrigado, Alexis. Maldades não faltaram. Alexis, boa noite, me ouve? Boa noite, Zé. Sim. Deixa eu mudar um pouco o cenário, falar um pouco do risco sacado e pegar um pouco do que você comentou lá no início, que de fato os bancos gritaram e estão gritando com Febraban e tal, mas não conseguiram derrubar. E aí você comentou que está com lá no parlamento com um prazo de 10 dias para o Haddad falar alguma coisa. Você lá nos corredores que você tem conhecimento de Brasília, você acredita de fato que essa parte do risco sacado é possível derrubar? Eles conseguem derrubar e perder alguns milhões aí que vão ter nesse produto? O que que você acha disso? Eu acho, Denis, que esse item cai, porque é uma grita generalizada do varejo, de muitos setores, que isso tirou completamente a liquidez do mercado, travou a coisa, sabe? Exato. Então, eu acho que isso vai acontecer, sim. É, Mas eu acho que não tudo vai cair, né? Acho que tem coisas que vão ficar de pé ainda. Como eu falei, essa questão de compra de dólar mesmo, para quem viaja ou para quem faz remessa de patrimônio, vão manter isso porque Sim, eles acham que isso aí é coisa de gente rica que está mandando dinheiro para fora. Então, exatamente. isso deve manter. Agora, eu não sei os fluxos de recursos, ou seja, se ele derruba isso, o que ele precisa para tampar isso? Mas, de novo, é o Uhum. que eu falei, o governo é muito tosco, né? Ele não tem visão sistêmica. Quando você faz uma operação dessa de 3,5% no risco sacado, você tirou completamente assim, é um Inviabilizou o produto, CPMF, né? é um desestímulo, um balde de água gelada dentro da economia, uma coisa Sim, sem sim. sentido, né? Já é super caro e colocando isso vai ficar em média uns 22% ao ano, Pois essa é, questão pois do é, risco pois sacado. é. Então é Então, inviável usar o produto. pois é. Quer dizer, o que você falou, o custo do dinheiro já é altíssimo, joga mais isso em cima, e mais o risco da operação vira um troço que ninguém Exato. acredita. Qual é a taxa de juros, qual que é o desconto? Esperar então. Vamos esperar, até domingo. Tá legal. Obrigado, Alex. Boa noite. Opa. Se se imagina que eles estão revertendo esse decreto, vai funcionar de forma retroativa, eventualmente pessoas que pagarem essa Hum, semana risco sacado, remessas para fora e pagarem esse IOF, eles vão devolver isso? não, não acho, não. Não acho porque enquanto tá valendo, tá valendo. Não era ilegal, não era uma coisa que não podia ser aprovada. Então, quem Uhum. pagou, pagou. Quem não pagar mais, não paga mais. Isso vai ser isso mesmo. E detalhe, né, só complementando o que o Damian falou, nem os bancos sabem quem tem que cobrar, se é o cedente, se é o sacado ou se é o próprio banco que tem que pagar esse Pois é. IOF. É uma confusão generalizada. Não, é uma operação atrapalhada demais e sem nenhuma visão sistêmica de economia, de fluxos, né, do que é liquidez e tudo mais. Terrível. Alexis, Oi. fazer uma pergunta aqui, saindo um pouco do tema do IOF, mas aproveitando que você já exerceu o cargo de deputado federal. Você mencionou muito a questão de corte de gastos e eficiência, né, nas despesas públicas e etc. Como é que você vê o comprometimento do Congresso com esse tipo de coisa, especialmente a gente vê cada vez mais emendas parlamentares. Recentemente, o Congresso aprovou aí uma legislação que constitucionaliza ou legaliza penduricalhos de certos cargos, diversos aumentos aí também para juízes, enfim. Como é que você enxerga o comprometimento do Congresso Nacional
com corte de gastos e eficiência dos gastos públicos? Então, Estevão, eu não vejo nenhum comprometimento do Congresso Nacional. Inclusive, o Congresso Nacional ele tá sequestrando um recurso, né, que não é dele. As emendas parlamentares são recursos do governo, que era do orçamento discricionário deles, que seria o de orçamento livre, poder fazer investimento livre, que é quase nada, de 200 bilhões por ano, sendo que 50 já foram sequestrados pelo Congresso nessas emendas que foram criadas impositivas. Primeiro era as emendas individuais, agora de bancada, agora de comissão, tudo vai ficando impositivo e o governo federal não está podendo fazer mais nada. Ou seja, nós estamos virando um parlamentarismo sem as responsabilidades do parlamento, né? E o Congresso é de uma insensibilidade, eu estive lá dentro, é impressionante. É assim, gasta dinheiro mal gasto e não está nem aí. E tem muito jogo lá dentro de se você liberar isso para mim, eu aprovo isso para você. É uma democracia nossa, ela é do tomar lá da cá, mas é uma democracia assim extremamente frágil, porque ela é uma democracia venal. As pessoas se vendem. E a qualidade do parlamento, que foi eleito democraticamente, né? Então aqui fica uma lamentação do que eu vivi lá, do que eu observei. E toda vez que eu falo, como é que pode ter gente tão ruim aqui dentro? Mas eu lembro que ele teve 200 mil votos, 300 mil votos, é uma pessoa que tem voto. E isso faz parte da democracia, né? As dores da democracia, o respeito à democracia. Agora, não tem, acabaram de aumentar o número de juízes e despesas, e o Supremo, aliás, o Judiciário, cada vez mais com essas questões penduricalhas e se protegendo, orçamentos que são intermináveis, realmente zero comprometimento com a eficiência do Estado. O que eu entendo é que isso vai vir do Executivo. Quando tivermos um governo de gente responsável, aí a gente começa a ter uma conversa, inclusive com todos os poderes, né? Porque como o orçamento vai para o Tesouro e o Tesouro é do Executivo, o Executivo vai começar a solicitar a eficiência do Judiciário, eficiência do Legislativo, e aí começa a ter algum jogo. Muito bom. Não sei se, Patrick, você ainda tem. Acho que nós temos tempo para a última pergunta aqui. Por Eu favor, gostaria Patrick, se só puder. saber, se gostaria de saber, no ano que vem, o imposto sobre dividendo vai ser cobrado mesmo? Ou existe uma possibilidade que não vai passar esse ano? E eu entendo que não vai passar esse ano, Patrick. Eu acho que vai ter muita dificuldade, porque o ambiente dentro do Congresso, que não quer mais se indispor com ninguém, com esse desgaste do PIX, com esse desgaste do IOF, com essa coisa de colocar um rótulo no Haddad de ser o taxade, que taxa tudo, que só aumenta, essa imagem de um governo que só quer saber de arrecadar, arrecadar, eu acho que eles vão estar com muita dificuldade para fazer essa discussão e aprovar ainda esse ano esse tipo de projeto. O que eu acho que vai andar esse projeto esse ano, porque o presidente da Câmara, Hugo Mota, quer deixar um legado dele, deixar um carimbo dele, é uma certa reforma administrativa para acabar com privilégios que dos super salários, das estabilidades injustificadas, coisas que já se discutido há muito tempo, como a própria reforma tributária, que nunca foi colocada em implantação. E eu acho que ele vai querer dizer, ó, eu fiz a reforma administrativa e tudo mais e tal, que o governo não quer. Vamos falar a verdade, o governo não quer muito. Mas talvez o governo não fale muito, deixa a coisa passar, para, né, laissez-faire aí, porque ele sabe que tem reflexos positivos no governo, né? Um dos grandes problemas de muitas prefeituras no Brasil todo são funcionários com estabilidade que não querem mais trabalhar e ninguém põe para correr. Então isso já pode dar uma boa melhorada. Eu acho que é a única coisa que avança mais, porque continuar falando em aumentar impostos, nossa, você viu a popularidade do Lula, né? Tá despencando.
e é uma coisa que acho que ele não vai querer mais isso. E a própria reforma administrativa, se vier, vai ter provavelmente como que chama? Boas bandeiras para dizer que está fazendo justiça social e acabar com os super salários. Eles jogam para a plateia, tá certo? Porque o que tem de gente com super salários dentro do governo federal é impressionante, né? Gente que está aí com N conselheiros, pessoas absolutamente incapazes nos conselhos das estatais ganhando 100 mil reais, aí, somando tudo. Mas o que acaba acontecendo? E aí, por outro lado, o governo pode falar assim: não, vamos tirar nenhum direito dos nossos funcionários públicos, nossos queridos. É populismo. Então, o governo sai em defesa dos. E aí fica parecendo que é o Congresso que quer fazer, mas no fundo o governo está doido para fazer isso. Porque ele precisa cortar, os prefeituras precisam cortar esses funcionários que não trabalham e que não querem saber de nada porque tem instabilidade. Obrigado. Muito bom, gente. Acho que para buscar a ficar um pouco dentro do nosso prazo, eu espero que todos nós ficamos ainda com um pouco de optimismo, porque essa história não é nada boa. Nós somos todos heróis. A gente está trabalhando, aguentando esse calor que vem todo dia para a gente. E às vezes eu olho para a Europa e vejo as coisas acontecendo, vejo as pessoas falando lá, a facilidade que eles têm para fazer negócios, o governo que ajuda mais um pouco. E aqui está tudo com mais dificuldade, com mais sofrimento mesmo, né? Acho que somos todos juntos, temos todos a aguentar isso. Eu acho que espero que daqui a um ano vamos ter o Alexis de novo, falando uma mensagem um pouco mais positiva, que dá adrenalina para a gente para continuar. Porque às vezes, você sabe, muito na luta, é muito remar contra o corrente, mas a gente não desiste, a gente continua, né? Porque, como o Alexis fala, Brasil tem muita coisa acontecendo, tem muita possibilidade. A gente gostaria só esperar que temos pessoas decentes no governo que podem fazer acontecer todo esse potencial que está nesse país, tá? Antes de dar a palavra para Gabriel, que vai falar só um pouco das próximas atividades do Belgalux, me resta agradecer ao Alexis pelas palavras, pelo tempo disponibilizado para a gente e agradecer a todos vocês também por ter passado essa hora com a gente nesse seminário de Belgalux. Muito obrigado a todos, boa noite a todos. Gabriel, vou deixar para você as últimas palavras. Boa noite a todos. Olá, gostaria de cumprimentar Alexis, agradecê-lo pela sua presença aqui. Sua presença foi muito bem-vinda. Estamos muito contentes de termos sido elucidados por esse ponto, porque o Brasil tem falado muito sobre esse assunto, né? E, bem, a todos presentes aqui, eu gostaria de muito brevemente falar sobre nossa agenda para junho aqui na Belgalux. Nós teremos um mês cheio de atividades e na próxima semana, no dia 10, no dia 11, estará acontecendo em Campinas o Campinas Innovation Week, né? A presença do corpo diplomático do consulado estará lá, junto com algumas regiões com algumas agências das regiões da Bélgica. No dia 11 de junho, também, nós teremos um webinar com Pedro Dantas, que será um pré-workshop com o tema que não é feitiçaria, é tecnologia, onde será desmistificado os mecanismos de inteligência artificial. Na próxima semana, no dia 18 de junho, nós teremos o nosso Comitê de Cultura. Alguns de vocês associados já devem ter recebido nos e-mails, né? Nós faremos uma visita à exposição Andy Warhol Pop Art, na quarta-feira, dia 18 de junho. Posteriormente a isso, no dia 24 de junho, teremos o nosso Comitê de Transformação Digital, com o tema Inovação Aberta e parcerias com startups. Como acelerar a transformação dentro das empresas. Convido todos a ficarem conectados com as redes sociais da Belgalux para saber mais sobre os eventos e quaisquer dúvidas que possuírem, entrem em contato, fiquem por perto. Todos serão atualizados sobre datas, links, eventos, inscrições, datas de finalizamento de todas as inscrições. Muito obrigado, Dami, muito obrigado a todos. Perfeito.
Muito obrigado a todos, boa noite. Alexis, mais uma vez, meu muito obrigado pela sua disponibilidade para a câmera. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Boa noite, gente. Obrigado, Tchau. pessoal. Tchau, tchau a todos. Pessoal, Tchau, abraço a Alexis, todos. tchau, Damião, a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Boa Dani. noite. Tchau, tchau.